podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar o link com os seus contatos em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Olá, bom dia! Como que vai você? Nessa terça-feira, nessa manhã de terça-feira, estamos começando mais um Fé e Café, esse programa da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Muito bem, Igreja da Amazônia. E você faz parte dessa igreja, você que está aí agora, que acordou agora, ou você que chegou agora do trabalho, de um turno cansativo, você que já tomou o banho, está sentado na mesa para tomar o seu café, ligou a sua TV e está linkado conosco aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. A você um bom dia. Mas eu quero mandar um bom dia também para o pessoal das fronteiras aí, o pessoal de Tabatinga, o pessoal do Peru, o pessoal da Colômbia, o pessoal da Venezuela, você que está em outro estado, você que está em outra cidade, você que está lá fora, em outro país também. Para você um bom dia, tenha um bom dia. E hoje queremos falar de comissão. Um homem foi comissionado, assim como eu e você, nós fomos chamados por Deus. Comissão é chamado. Somos chamados e alguém passou uma tarefa para nós e o nosso dever é cumprir com esmero, com dedicação ali, cumprir a tarefa que nos foi dada pelo próprio Senhor. Mas nós temos aqui conosco o pastor Miguel, o homem das comunicações. O homem das comunicações, o homem das missões digitais. Pastor Miguel, bom dia. Fale um pouco aí de missões digitais, do seu trabalho, do objetivo das missões ali. Fale um pouquinho da sua atividade aqui. Amém. Bom dia, pastor Jorge. Bom dia, amados irmãos conectados nessa terça-feira, nesse Café e Café. Missões digitais tem a ver com o ID de Jesus, proclamar o Evangelho de Jesus a todos, em qualquer lugar, onde o missionário, o físico, por assim dizer, não chega, as mídias digitais chegam. Onde estiver uma pessoa conectada num sinal, numa rede social, num satélite, num computador, a gente chega lá com as boas novas de Jesus. Ou seja, nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus através da internet e que você seja alcançado continuamente por essa mensagem de graça da parte de Jesus na Igreja Presbiteriana de Manaus. Muito bem, muito bem. Você viu a importância de missões digitais? Ela alcança lugares assim de uma forma maravilhosa, lugares longínquos mesmo e na velocidade da luz, né? Praticamente assim, é uma velocidade muito grande e facilitou muito a pregação do Evangelho, né? A pregação do Evangelho foi facilitada por isso e deu uma agilidade melhor no meio de comunicação do povo de Deus. O apóstolo Paulo ele usava o melhor meio que ele tinha, era fluvial, as cartas, né? Exato. As cartas. Mas hoje nós temos algo mais instantâneo, né? A informatização da comunicação. Exato. E isso melhorou bastante. Hoje nós estamos falando aqui e você está nos escutando aí, aonde você estiver, no seu estado, na sua cidade, no seu país, e você pode interagir. Você já viu que maravilha? Não podemos fechar os olhos para isso. É uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa mesmo. Mas muito bem, os nutricionistas eles afirmam que o principal café, a melhor refeição é a primeira. É verdade, pastor. Primeiro, nós estamos aqui o nosso café, um x-caboquinho aqui, bolo de macaxeira, aqui, e outros também aqui, pão de queijo, maravilha, mas o melhor café É verdade. é a palavra do Senhor. E nós vamos ler hoje Josué capítulo 1, pastor. Vamos ler aí, pastor, Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9, que trata de um chamado, de uma comissão dada a alguém. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hepteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Esse final aí parece que foi meio forte, né? Esse ele disse, não te mandei eu, ser forte e corajoso. A impressão aí Pastor Miguel, é que Josué estava relutando. Era um homem, né, pastor? Todos nós temos dúvidas, nós temos momentos de, por assim dizer, a palavra agora, não seria uma dúvida, seria assim, ele não se decide, ele fica naquele meio termo, será que eu vou, será que eu não vou? Esse momento poderia ter passado por Josué. Josué, natural, todos nós ficarmos pensativos em situações como essas, dúvidas, digamos assim, será que eu avanço, será que eu não fico onde eu estou? É por isso que o Senhor Deus disse para ele, seja forte e corajoso, não temas, não se espante, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Muito bem. Agora, um texto riquíssimo desse pode falar com você, como fala conosco também. Amém. Vamos lá começar. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, né? Meu servo morreu. Meu servo é morto. Desponte agora. É interessante aí que você observa a ideia que nós temos aqui, que o povo estava em depressão. Isso. Josué também. Uhum. E olha como Deus trata. Deus tem uma maneira de tratar a depressão, o depressivo e aquele que se apega à depressão. Eu vou dizer uma coisa para você, não quero ser ignorante e nem estúpido também, não sou contra os filósofos, contra os psicólogos, os terapeutas, não me entenda assim, por favor. Mas eu fico observando a pedagogia do Senhor ao tratar com certos assuntos. Por exemplo, com Josué, ele chegou e disse, meu servo morreu, Josué. Agora, Josué, o que eu vou fazer? Desponte. E no original, pastor Miguel, essa palavra desponte é uma palavra duríssima, uma palavra forte, que diz assim, te coloca de pé, dá um salto, te coloca ereto, firme. Josué, a ideia que o texto nos traz é que Josué também estava deprimido. E o Senhor não chegou com Josué, coitadinho. Não, interessante, pastor. É muito forte essa palavra do Senhor, porque o Senhor fala no versículo 2 para Josué, dizendo o seguinte, Moisés, meu servo, é morto, ou seja, acabou a história de Moisés. Moisés fez o que ele deveria fazer no seu tempo, na sua época, no momento determinado, mas ele teve um fim, ou seja, o ciclo de Moisés acabou. O que eu quero que você faça? Que você continue um novo ciclo. Porque Deus ele não fica fazendo saudosismo. Poxa vida, como era bom a vida de Moisés, um grande profeta, etc. Não. Deus reconhece a importância de Moisés, mas ele fala para Josué, é com você agora. É com você a responsabilidade. Eu vou ser contigo. Assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te preocupa, eu vou estar com você. A única preocupação que você tem que ter é observar essa palavra todos os dias da sua vida. Se você observar essa palavra, você vai ser próspero, você vai conseguir sobrepor os obstáculos e você vai continuar esta obra. Maravilha. Foi o chamado do Senhor, o chamado
de Deus para Josué. Comissionou Josué. Josué estava meio depressivo. Interessante, quando o Senhor chamou com Elias também, estava numa caverna, queria morrer. E o Senhor chegou com ele, não deixou ele morrer. Chegou lá, mandava os corvos levar comida para ele. Sim. Foi alimentado pelos corvos. Até que uma hora o Senhor chegou, Elias, sai daí. Vem, sai dessa tua caverna. Deus não chegou lá, o Senhor não chegou lá. Coitadinho. O senhor tem uma pedagogia diferente, né? Tem uma pedagogia diferente da psicologia freudiana. A psicologia freudiana nos ensina assim, olha, eu estou sofrendo por causa do meu pai. Por que eu gosto de drogas? Por que eu gosto de álcool? Por que eu gosto da prostituição? Por que eu estou na prostituição? Não é por causa do meu pai, não, é porque você quer, é porque você gosta. Sim. E o Senhor não chegou com Elias, não chegou com Josué, não chegou com Jonas, e disse assim, coitadinho, porque se Deus chega conosco aqui, assim, a gente ia arrumar desculpa. Sim. Ia arrumar desculpa. Não chegou com Adão, depois do erro de Adão, o Senhor chegou com Adão também estava meio depressivo ali, pisei na bola. Pisei na jaca, agora vem a morte, agora vem um bocado de coisa ruim. E agora? O Senhor não chegou lá com ele, coitadinho, coitado. Não. O Senhor chegou com ele e nem perguntou por que tu fizesse isso. O Senhor perguntou o que foi que tu fez. Né? O que foi? O Senhor não deu margem para você racionalizar a situação. Agora, Davi fazia diferente. Davi era sincero. Davi não racionalizava a situação, o seu pecado, nada. Ele dizia assim, eu fiz, porque eu não presto, porque eu sou assim. Hoje a filosofia, a psicologia diz, não diga que você não presta, você está se diminuindo. E Davi fazia o contrário. Davi chegava assim, eu não valo nada, tem misericórdia de mim. É verdade. Né? É verdade. E você vê o outro aspecto interessante, primeiro foi como Deus tratou Josué e como Deus trata, né, as pessoas que estão depressivas. Ele não fica passando a mão na cabeça, nem chamando de coitadinho, sabe por quê? Porque não vai ajudar. Né? Não vai ajudar. O outro aspecto, pastor Miguel, nisso aí, é que estava todo mundo assim, e acontece hoje, está todo mundo triste, com depressão, para baixo ali, estima baixíssima. Alguém tem que se levantar. Sim. Alguém tem que se levantar. Ali morreu Moisés, a esperança, né? O grande líder que conduzia. E estava todo mundo chorando. Mas alguém precisa se levantar. Numa situação dessa, alguém precisa se levantar, tomar a direção e seguir em frente. Como é que o senhor vê essa situação aí? Pastor, é interessante que a situação era triste. Moisés era um homem de Deus, um homem poderoso em palavras, em atos. Mas Deus diz para Josué, Josué, você precisa continuar. Continuar o quê? A espalhar a minha palavra e abençoar este povo. E essa mensagem, meu irmão, é para mim, é para o pastor Jorge, é para você. Deus nos chamou para ser semeadores. Semeadores de quê? Da sua palavra. E Josué foi comissionado para semear a palavra de Deus e continuar a fazer com que o povo entrasse na terra prometida, tomasse posse da terra e vivesse na terra. E hoje nós também somos chamados para que nós possamos agir, possamos falar, bendizer o nome do Senhor e falarmos das boas notícias de Jesus, porque Jesus disse que lá em Mateus 28, a promessa dele foi, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então, nós, como Josué, não fomos chamados para ficar olhando para trás. Deus fez muita coisa lá atrás. O que o Senhor fez lá atrás é memorial, mas o que Deus deseja para nós é continuidade até que Ele venha. Até que Ele venha. Agora, pastor Miguel, o senhor falou algo interessante. Deus não chama Josué e nem o seu povo para ficar olhando para trás. Muitos daqueles que caminhavam com Moisés e também depois com Josué, não entraram na terra prometida. Não entraram.
Porque justamente isso, ficaram olhando para o Egito. Caminhavam rumo à terra prometida e ficaram olhando para trás. A mente deles estava lá no Egito. Cativa. Então eles estavam lá presos. Estavam presos. E pastor, esse chamado de Josué, basicamente Deus está dizendo para Josué: Josué, fala aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Fala aquilo que eu estou fazendo no povo. Fala o que eu fiz lá atrás, mas fala aquilo que eu estou continuando a fazer. E nós precisamos falar aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. O que é que Deus está fazendo nos nossos dias? Sinais, prodígios e maravilhas. Deus está preservando a nossa casa, Deus está construindo a nossa história, Deus está abençoando a nossa família. Mas nós vivemos num mundo terrível. É verdade. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a chamada que Deus diz para Josué: Josué, Moisés, meu servo, está morto, já morreu, acabou. Mas você vai continuar, você vai abençoar. E essa é a pedida para nós, pastor, nessa estação da semeadura, né? Isso. Vamos semear a palavra de Deus. Somos semeadores. Semeadores. Assim como Josué. Semeadores do Senhor. Agora é o seguinte, não é fácil não. O Senhor prometeu estar conosco, no mundo tereis aflições. Muitas. Tem de bom ânimo. É como Josué, o Senhor falou, te anima, Josué, te anima. Seja ele não forte. ficou lá, coitadinho, não. No verso 12 em diante, ele começa uma nova etapa desse diálogo aqui. Sim. Do Senhor com Josué. É o seu chamado. Moisés, meu servo, é morto de ponte agora. Né, ele deu uma direção. Eu vou te usar, Josué. Eu vou te usar, mas tu tem que te levantar. Exatamente. É interessante, pastor, que ele diz assim: ser forte e corajoso, não temas. Muitos já sabem que na palavra do Senhor existem mais de 365 expressões não temas, ou seja, é como se Deus dissesse todos os dias do ano: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Isso é algo que o próprio Senhor Jesus diz para nós: não temas, ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai. Foi do agrado do Pai vos dar o reino. Então, nós caminhamos com base nessa palavra. Porque, como diz o livro de Hebreus, o justo viverá pela fé. O que é a fé? A fé não é nada no escuro, não. A fé é a certeza de que o Senhor está presente. Essa é a certeza da fé. Mas eu preciso ver. Mas preciso ver não é para ter fé. Fé, ela ultrapassa o que nós vemos. Ela existe. E é por isso que Deus fala lá que, como a Josué, você precisa continuar falando de mim, apesar do que aconteceu com Moisés, apesar do que ele não está mais presente. Se anime, busque na minha palavra, medita de dia e de noite. De dia e de noite é todo momento lendo a palavra, buscando a palavra, e ele vai fazer a obra. Muito bem. O Senhor deu algumas armas para Josué. Uma delas era a fé. Era a fé. E a obediência. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Conforme prometia Moisés. Desde o deserto, o Líbano, ele expandiu as fronteiras para Josué. No rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, ao oeste, será o vosso limite. Não tem limite para a graça. Não tem limite ao poder do Senhor. Nenhum. Mas por que ele falou assim? Nenhum homem poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu tive com Moisés, assim eu tive com você. Não te deixarei e nem te abandonarei. Agora ele disse: cuidado, esforça-te, ser forte, pois é você quem fará este povo herdar a terra que jurei dar a seus ancestrais. Esforça-te novamente e ser muito corajoso, verso 7, para quê? Para teres o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso por onde quer que andares. Ele diz mais: não te se afastará da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, te alimenta dia e noite, para que tenham cuidado de fazer tudo
que como dele está escrito, assim fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. É interessante, uma arma poderosíssima que o Senhor colocou na mão de Josué e coloca em nossas mãos, sua palavra. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Miguel. Aí você observa, por que ele falou assim, não temas, não te espante. Ele não falou só uma vez, ser forte e ser corajoso. Por quê? Porque a caminhada não é fácil. Você como líder do Senhor, você nem sempre as pessoas vão dizer, olha, Miguel, eu sou contigo, conta comigo. Não, vai haver aqueles porque por algum motivo, diversos, vários, vai se opor a você, vai fazer barreira para você, vai se colocar como teu inimigo, vai tentar te prejudicar, vai tentar te parar, vai tentar dificultar o teu caminho. E o Senhor disse, mas não temas não te espante, não te espante. Se tu te apegar a essa palavra, ninguém vai te resistir e tu fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Pastor Miguel, que palavra, que arma poderosa é a palavra de Deus? Olha, pastor Jorge, a palavra do Senhor, ela faz toda a diferença na nossa vida, porque é a palavra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, que nos exorta, que nos orienta, que nos direciona, quem nos confronta com as realidades que temos que ter em nossa vida. Então, tudo, é por isso que João diz que o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra eterna do Senhor se tabernaculou, ou seja, virou tenda, virou carne e habitou entre nós. Não existe nada que seja superior à palavra de Deus. A palavra de Deus, por isso que Deus fala para Josué, você precisa mudar a sua mente, você precisa estar convicto de que eu estou com você, porque eu estou mesmo, mas você precisa meditar na palavra de Deus. O que acontece, pastor, com a palavra de Deus? Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais ela nos ilumina e nos mostra que estamos precisando a cada dia mais de Deus. Como diz o Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Deus disse para Josué, você precisa ter uma mente cheia de fé, mas você precisa ter um coração disposto a obedecer a minha palavra. Isso. O resto, as coisas vão acontecer. Outro termo primordial, obediência. Obediência. O que Josué tinha de fazer? Era obedecer. Obedecer. Ler a palavra para obedecer. Obedecer. Obedecer a palavra. E isso traz resultado, pastor. Sim. Qual é o resultado que traz da obediência e da palavra em nossas vidas? Sim. Primeiro, a paz com Deus, né? A paz com Deus de estarmos vivendo de acordo com os seus desígnios. E o segundo é a bênção do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida, é o shalom de Deus. O shalom de Deus é muito mais do que paz. O shalom de Deus é ter uma vida que está equilibrada, física, mental, espiritual, relacional, com filhos, no trabalho, em casa, na sociedade, num perfeito ajuste. Porque ele diz assim, farás prosperar o teu caminho. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro, porque se prosperidade tivesse só a ver com dinheiro, a máfia é super próspera. A máfia italiana, a Cosa Nostra, por assim dizer, ela é muito próspera, e eles não dão um dízimo, e são prósperos, no sentido de dinheiro. Mas para Deus, prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é ter uma vida em paz, é ter uma vida equilibrada, é ter filhos no temor do Senhor, é ter uma esposa fiel, que lhe cuida, é ter uma vida em sociedade honrada. É isso que é prosperidade para Deus. É para obedecer a palavra de Deus. É isso que ele falou para Josué. Josué, enche a tua cabeça de fé e obedeça a minha palavra. No verso 9 tem mais algo interessante aqui. Ele diz, não te mandei eu? É uma palavra forte. Eu te mandei. Parece que José estava meio assim, devagar. Talvez você esteja também assim. Mas olha o que o Senhor diz. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus, é uma declaração, está
contigo por onde quer que andares. O Senhor falou para Josué, pastor, não tenha medo. Não fique afrontado, não fique, digamos assim, impressionado, porque você vai ver muita coisa feia. É o que Deus está dizendo, né? Para mim e para você. Irmãos, nós vivemos num mundo em guerra que é espiritual. Paulo disse lá em Efésios 6:10 que nós devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Por que vestir com a armadura? Para ir para a festa? Para ir nadar na piscina? Não, eu vou vestir a armadura para estar em guerra contra as principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, e eu tenho que estar com a armadura de Deus. Então, é o que ele falou para Josué. Josué, você precisa estar armado. De que maneira? Primeiro, ter a sua mente renovada, extremamente fora de ter medo, mas, acima de tudo, crendo na minha palavra para que seja bem sucedido. E seja Muito um semeador, bem. né? Semeador da palavra. Onde você estiver. E essa foi a ordem que o Senhor deu para Josué. E Josué recebeu, guardou no coração e resolveu, porque no verso 10 ele diz assim: então Josué deu ordens aos líderes do povo, dizendo, passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo, né? E começou a botar em prática, começou a praticar obedecer, né? a obediência. O segredo da vitória de Josué estava em obedecer a palavra, o chamado do Senhor, não tirar o foco. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, não deixe ninguém botar medo no teu coração, nem o diabo, nem as circunstâncias da vida, nem aqueles que nos cercam, porque muitos na caminhada irão se opor a você, mas não tenha medo, o Senhor teu Deus é contigo. Amém. Pastor Miguel, nosso tempo acabou. Eita! Suas considerações. Meu pastor, olha, essa palavra que Deus falou a Josué, para mim, para o Senhor, é para todos nós, meu irmão. Primeiro, não viva com as glórias do passado. O que ele disse para Josué? Josué, meu servo Moisés morreu, ele era uma bênção, mas acabou o tempo. Nós devemos viver um tempo, meu irmão, chamado hoje, como diz o escritor de Hebreus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, hoje nós devemos estar aptos para ouvir a voz de Deus, obedecermos ao Senhor, não termos medo, estarmos cheios da sua palavra e, como o pastor Jorge disse, obedecer. Esse é o abecedário do crente. O abecedário do crente é obedecer. Muito bem. Que Deus seja louvado Muito na sua bem. vida continuamente. Obediência à palavra é o resultado da nossa vitória. Muito Amém. bem. Não temas, não te espante. Não te espante, não. Não se distraia, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Amém. Amém. Muito bem. Olha, querido, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por você estar conosco aí. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia. É assim como Josué, comece logo a caminhada. Há um termo que o Senhor fala sempre quando ele chama alguém: desponte agora. É agora, não deixe para depois. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.